Oi, pessoal, tudo bem? Eu fiquei de vir aqui falar um pouquinho sobre meação e herança. É um tema muito complexo e eu vou trazer aqui algumas considerações para vocês poderem entender de uma forma mais simples possível, tá? Então, iniciando, meação e herança, a gente costumamente vai ouvir falar quando a gente estiver falando de inventário, de uma partilha de bens, tanto no inventário quanto até mesmo num divórcio. Iniciando pela meação vem de mear, de metade, e ela decorre lá do direito de família, a depender do regime de bens que o casal vai escolher para vigorar durante o matrimônio ou a união estável. Então, quando eu falo de meação, eu estou falando em metade do patrimônio em que cada cônjuge terá direito a depender do regime de bens que eles escolheram. E aqui eu vou pontuar alguns regimes de bens, que não são todos em que haverá o direito de meação. Bom, para eu explicar melhor, eu vou pegar essa caixa e eu escrevi nela, ó, meação. Essa é a caixa da meação. E quando ela vai existir? Começando pelo regime da comunhão universal de bens, vai entrar dentro da caixa da meação, ou seja, vai ser dividido metade para cada cônjuge quando um deles falecer ou quando eles se divorciar, tudo que eles tinham antes de casar, tudo que eles adquirem depois do casamento. Eu recebi uma doação do meu pai, vai para dentro. Exceto se ele colocar na doação cláusula de incomunicabilidade, tá? Mas se não tiver essa cláusula, tudo que você tinha antes, tudo que você adquiriu depois, vai tudo para dentro da caixa da meação. Morreu ou divorciou, vai dividir metade para o cônjuge sobrevivente ou metade para cada cônjuge divorciando. Tudo bem? Para casar no regime da comunhão universal de bens, você vai ter que procurar um cartório de notas, fazer uma escritura de pacto antinupcial, escolhendo o regime de comunhão universal de bens, onde o casal vai ter que assinar e comparecer, e aí leva para o cartório do registro civil que vai casar, para que ele possa constar isso no processo de habilitação de casamento. Agora a gente vai falar da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum. No regime da comunhão parcial de bens, a gente também tem a caixinha da meação, só que ela é mais restrita. E aí, junto com a caixinha da meação, cada cônjuge também vai ter a sacolinha dos bens particulares. E aí, nos bens particulares, não vai ter divisão metade-metade. Vai ser bem exclusivo de cada um. Vai entrar na caixinha da meação os bens adquiridos onerosamente após o casamento. Então, comprou uma casa, vai na caixinha da meação. Comprou um carro, vai na caixinha da meação. Toda compra após o casamento entra na caixinha da meação. Também vai entrar aqui aquilo que os cônjuges adquirirem por fato eventual. Um sorteio, um concurso, entra na caixinha da meação. E também a doação feita ao casal. Não entra nessa caixinha da meação e vai ficar na sacolinha de bens particulares os seguintes bens. Aqui vai ficar os bens que cada cônjuge já tinha antes do casamento. Então, os bens que eles possuíam antes de casar fica na sacolinha aqui, ó, de bens particulares. Não vai ser dividido metade-metade. E também, se durante o casamento um dos cônjuges receber uma doação só para ele ou uma herança, também fica aqui na sacolinha dos bens particulares. Esses bens não estão sujeitos à partilha, à meação para o outro cônjuge. O próximo regime é o regime de separação total de bens, em que os cônjuges fazem também um pacto antinupcial, escolhendo esse regime. Na separação total de bens, a gente não vai ter caixinha de meação. Nela, cada cônjuge vai ter a sua sacolinha de bem particular. Então, ao invés da caixinha da meação, cada cônjuge tem a sua sacolinha. E na sua sacolinha vai ficar os bens que eles já tinham antes de casar, na sacolinha de cada um, e o que eles comprarem, receberem doação, qualquer bem que eles adquirirem, também vai na sacolinha particular daquele que adquiriu, tá? Não vai ter bens comuns. Aliás, e se eles comprarem uma casa juntos? Tudo bem, eles vão declarar para o tabelião a proporção, se é 50% cada um, 30% ou 70%, e aí cada um já vai pôr dentro da sua sacolinha o seu percentual nesta casa. A gente também tem um regime de separação legal de bens, que é quando a lei determina este regime em algumas situações especiais.
por exemplo, os acima de 70 anos, aqueles que casam inobservando as causas suspensivas do casamento ou que dependem de suprimento judicial para casar. E aí, nesse regime também, cada um tem a sua sacolinha. Só que a súmula 377 do STF, ela trouxe que, provado o esforço comum dos bens onerosos, também vai ter a caixinha da ameação. Mas essa é uma exceção, tá? A gente também tem a comunhão participação final dos aquestos, mas eu não vou falar sobre ela porque ela é muito rara e eu vou confundir mais a cabeça de vocês. Então, para eu saber o que é meação e o que é herança, é fundamental eu entender essas noções de regime de bens e também saber separar os bens do casal na caixinha de meação e na sacolinha de bens particulares. Esse é o primeiro passo que eu faço aqui quando eu vou fazer um divórcio, uma partilha num divórcio ou até mesmo em um inventário. É eu levantar o regime de bens, pego todo o patrimônio que o casal tem e aí eu vou separando o que está na caixinha da ameação e o que está na sacolinha de bens particulares. E é muito importante você entender que a meação não é a herança. A meação é um direito que o cônjuge tem decorrente do regime de bens que eles escolheram antes do casamento. E aí, quando eu vou apurar a herança daquele que faleceu, eu preciso levar no inventário os bens particulares, que estão na sacolinha, que tudo isso aqui vai ser herança para os herdeiros, e também relacionar lá os bens comuns com o cônjuge ou companheiro. E aí eu vou relacionar tudo que está aqui na caixinha da ameação. E aí, somando o que está aqui, eu vou declarar se tem 100 mil, 50 mil é do cônjuge. E aí os herdeiros de o viúvo vai entrar num acordo para ver como vai ser esse pagamento da ameação. Se ele vai receber 50% em todos os bens ou vai receber um imóvel que vale os 50 mil, que é o valor da ameação dele. A herança, então, de alguém que falece, ela vai ser constituída pela soma dos bens particulares e mais o valor que tiver aqui nos bens comuns, descontado da ameação do cônjuge. Então, se aqui tinha 100 mil, 50 mil foi para um cônjuge e os outros 50 mil vão, junto com os bens particulares, integralizar a herança. Tanto é que a ameação não é herança, que no inventário a gente não recolhe o ITCMD em cima da ameação. Então, eu só vou recolher ITCMD sobre os bens particulares e sobre o valor dos bens comuns descontado da ameação. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 651, ele exige que seja levada à partilha 100% dos bens que estão nessa caixinha aqui da ameação. Porque é na partilha que eu vou separar os bens que vão integralizar a ameação do cônjuge sobrevivente e os bens que vão integralizar a herança dos herdeiros. Então, o cônjuge ele vai participar do inventário do que faleceu, seja na condição de meeiro nos bens comuns, seja na condição de herdeiro dos bens particulares, porque o cônjuge, a depender do regime de bens, ele também vai concorrer lá naquela cota que está na sacolinha de bens particulares. Lá ele não tem metade, mas ele também concorre com os demais herdeiros. Mas esse é assunto para um outro vídeo. E se ele não é herdeiro e não é meeiro, o que pode acontecer, ele também precisa participar do inventário justamente para declarar que não há bens comuns a serem partilhados e também para renunciar a um possível direito real de habitação ou exigir que seja publicizado o seu direito real de habitação. O intuito do meu vídeo foi trazer um pouquinho o entendimento do que é meação e do que é herança. A meação, então, ela vai decorrer do tipo do regime de bens que o casal escolheu, podendo ser a meação muito ampla, como no regime da comunhão universal de bens, um pouco mais restrita, como no regime da comunhão parcial de bens, ou inexistente, como no regime da separação total de bens. E ela vai ter uma grande influência lá no divórcio, na partilha dos bens e também no inventário e partilha, onde será apurada a meação e a herança dos herdeiros, tudo bem? Fica para um próximo vídeo explicar um pouquinho o artigo 1829, que vai falar da divisão da herança, onde o cônjuge também ele pode concorrer nos bens particulares, mas é um tema muito complexo e que demanda um vídeo próprio, tá bom? Isso se vocês gostarem e me avisarem. Um beijo e até a próxima!